Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Infelizmente, o mundo está cada vez mais chato. O Vasco, lamentavelmente, se dividiu em dois. O Vasco tradicional, que cuida de todas as atividades esportivas e sociais, menos o futebol, e que possui 30% do futebol da SAF, e outro com 70% e que cuida unicamente do futebol em todas as suas categorias. A parte recém-criada, responsável pelo futebol, se submete à nova lei da Sociedade Anônima do Futebol e, como todo bebê, está engatinhando. O clube tradicional e centenário que preserva o nome de Clube de Regatas Vasco da Gama passou por um período longo de destruição, acelerado nas últimas 2 décadas. Mesmo agora, após o futebol passar a ser responsabilidade da empresa Vasco SAF e o consequente alívio financeiro, ainda espero que o clube associativo mude seus tradicionais e ultrapassados hábitos e trilhe novos caminhos administrativos. O presidente em quem votei precisa mostrar efetivo e objetivamente mais serviço. Mas não me arrependo de tê-lo escolhido, pois as outras opções me pareciam ser mais do mesmo. Só lamento não ter aparecido um candidato mais forte, independente e corajoso para limpar a área da politicagem vascaína. Mas como a história do Vasco se assemelha à dos gibis de super-heróis, repleta de vilões, parece difícil que surja alguém imune à praga de bravateiros. E como super-heróis estão em falta, quando alguém se aventura, logo é engolido pela máquina de destruir reputações. Voltando para o mundo real, estou ansioso para ter acesso aos balanços de 2023, tanto da SAF quanto do Clube Associativo. Maio deve ser o mês para a publicação dos relatórios que devem ser apresentados à Receita Federal até o fim de abril. Talvez de posse dos resultados administrativo-financeiros possamos saber o que a 777 fez com o futebol e a dívida assumida, assim como espero que a diretoria do Clube Associativo comente sobre o legado da diretoria anterior e declare suas pretensões com base na receita esperada. Tomara que os balanços não coloquem mais lenha na fogueira e que os homens entendam que os sócios e torcedores esperam ações efetivas e não acusações sem fundamento. Sei que muita gente vai me criticar, mas tenho que ser coerente com meu pensamento e minha consciência e não devo me deixar levar pela emoção dos maus resultados no campo de futebol. Por isso, por incrível que pareça, me sinto mais confiante nos resultados administrativos da Vasco SAF do que nos do Clube Associativo. Pode ser que a gente não saiba pronunciar direito o nome desses gringos da 777, mas eles não negam que mandam na empresa. Enquanto do lado do Clube de Regatas Vasco da Gama, não posso afirmar com certeza quem está mandando. Na Vasco SAF, sei a quem culpar, mas será que no clube alguém, algum dia, será responsabilizado pelas cagadas? Sei que a dívida do Vasco de mais de 700 milhões não surgiu do nada, e sei também que quem as contraiu por incompetência ou má-fé nunca foi responsabilizado. É fácil para os torcedores desmiolados ou sócios zumbis que não conseguem concatenar ideias acusar a 777 pelo que está acontecendo agora. E podem até acertar por tabela, mas querer dar meia volta e voltar para um sistema viciado que estava na mão dos políticos aproveitadores não é só burrice, é ausência de massa encefálica ou cumplicidade. Steve Pasco e Joshua Wander são os sócios fundadores da empresa 777 Partners, dona do futebol vascaíno, com Nicolas Maia como diretor operacional da 777, Don Dransfield como diretor executivo da 777 Football Group e Andrés Blasquez como diretor operacional. Eles fazem parte do conselho de administração da Vasco SAF. Joshua é o presidente do conselho. O Vasco Associação possui ainda 2 membros.
Na quinta-feira, dia 25 de abril, houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Clube Associativo que referendou o presidente Pedrinho como representante obrigatório do clube na SAF e escolheu o vice-presidente geral Paulo Salomão como segundo representante no Conselho de Administração da empresa que gere o futebol do Vasco. A reunião foi tensa com o surgimento de algumas dúvidas, mas não houve atrito entre os conselheiros da chapa vencedora e os da chapa segundo colocada na última eleição. Muitas farpas foram jogadas, principalmente contra a 777. O que pude sentir é que existe muita gente querendo que o Vasco volte a ser o que era antes. Só não explicam de onde viria o dinheiro para ressarcir os americanos e como manter as contas em dia dali para frente. Parece ser a velha política do Vasco querendo a boquinha de novo. Reclamaram muito da falta de transparência do contrato firmado entre o clube e a empresa americana 777 Partners. Mas são obrigados a reconhecer que legalmente contratos entre empresas podem conter cláusulas de confidencialidade. Isso é normal nos acordos firmados entre empresas em regimes capitalistas. Detalhes estratégicos de negócios devem ser preservados e devem circular entre os sócios com cautela e reserva. Ao contrário, em regimes socialistas, nada é divulgado. E muitos desses que reclamam que tudo foi feito às escondidas e gritam que gostariam de saber de tudo, batem palmas para esses regimes fechados. Mas, graças aos céus, por enquanto ainda há quem defenda os direitos fundamentais da sociedade ocidental, que respeita as leis e protege as partes, em nome do bem maior, que no caso do Vasco é a sobrevivência, a evolução e obtenção de resultados esportivos fundamentais para os sócios e torcedores. Falidos já estávamos, vivíamos na lama sobrevivendo por aparelhos. O que queremos é que o Vasco volte a ser grande, coisa que suspeito que alguns não desejam. E não são só os rivais e os adversários. Incluo aí alguns jornalistas e influenciadores que, como moscas, vivem rondando tudo que de diferente acontece no Vasco. Talvez porque a SAF não dê muita bola para eles e se revoltem e batam com raiva na empresa. Mas eu defendo a SAF como alternativa de obtenção de recursos vindos de fora, porque daqui de dentro só otário cai nessa armadilha. Será que a empresa brasileira que propôs comprar a parte do Ronaldo no Cruzeiro está fazendo um bom negócio? Por isso, respeito os investidores estrangeiros e aceito que usem métodos administrativos pessoais dentro da lei, porque quem investe num clube arrasado tem todo o direito de preservar seu investimento, muito mais ainda quando sabem que a lei da SAF não admite retiradas antes do 4º ano de inversão financeira. E quem sabe, quando o clube associativo caminhar com suas próprias pernas e dando lucro, possamos recomprar o futebol, desde que os sanguessugas tenham largado as tetas. Mas, por enquanto, o associativo ainda rasteja e luta para tirar o nome do Clube de Regatas Vasco da Gama da sarjeta. Mas como nosso presidente escolheu se candidatar por livre e espontânea vontade, espero que ele trabalhe muito para nos dar um sistema gerencial imune a pragas e dar vitórias nos esportes promovidos pela instituição, mesmo acreditando que sua briga interna será muito mais árdua do que a que está ensaiando contra a 777. Desculpem se não fui muito animador neste vídeo, mas é que é muito duro assistir uma reunião do Conselho Deliberativo como a da última quinta-feira, ainda mais recheada com os ingredientes vindos da atrapalhada administração da SAF e dos resultados do futebol. Prometo respirar fundo e esfriar a cabeça, mas mesmo assim desejo mandar para vocês um bom dia, boa tarde e boa noite para os amigos, torcedores e sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas e até breve.